Resistir surge da necessidade de atender a missão do Galpão, que é ser casa do acervo e, portanto, realizar exposições do acervo Vídeo Brasil. É uma adaptação do título de uma obra do Marcelo Cidade, que ele realizou no começo dos anos 2000 na ocupação Prestes Maia. A obra consistiu em escrever em 2.000 folhas de sulfite a equação resistir igual a reexistir, e essas 2.000 folhas foram dispostas no topo do edifício da ocupação para que o vento espalhasse elas pelo centro da cidade. Numa situação em que a liderança da ocupação buscava meios de dar visibilidade mediática e aí, portanto, de uma certa forma, a presença política, peso político, à ocupação. A exposição, então, tenta tomar partido, de alguma maneira, da situação de produção dessa obra e também do sentido último dela, que busca dar conta tanto dos dilemas em torno da representação da paisagem na tradição artística latino-americana, quanto de aspectos mais políticos das disputas territoriais ocorrendo no Brasil. Eu decidi trazer a produção latino-americana porque eu entendo que a gente vive, de uma certa forma, ciclos políticos e culturais parecidos. A redemocratização aqui é muito próxima da redemocratização na Argentina e em outros países. No nível macropolítico, eu acho que no desenvolvimento econômico também, em alguns aspectos, são países muito irmãos. E uma outra coisa que esses países compartilham é a presença de povos indígenas e, enfim, isso muda bastante os termos em que as disputas territoriais se dão. Então são 3 dos eixos que, não esgotando a exposição, se destacam ou emergem com mais destaque nesse conjunto de obras. A questão da floresta como território enigmático, representada desde o século XIX com bastante regularidade na nossa tradição artística. A paisagem vista economicamente, vista como matriz de recursos, matriz de riquezas. Um olhar sobre a construção civil, o cenário da cidade, o cenário urbano, o cenário de prédios, o problema da habitação, né? O território enquanto habitação, o problema da terra enquanto problema da moradia. Então fazia-o trabalhar, e trabalhar puxado, do que Lin não se queixava por dominar os músculos. Lo cemento, en un intento por permanecer debajo de la cama. Luego escuché el portazo. Eu fui em busca de outros acervos fotográficos e documentais de instituições públicas, mas também acervos privados produzidos por fotojornalistas ou outros pesquisadores, tentando trazer uma complementação, uma espécie de lastro histórico, não exatamente um lastro histórico que explicasse as obras, que destrinchasse as obras, mas que desdobrasse as obras, e aí, dessa maneira, produzindo um encontro bastante interessante de vários acervos com o acervo Vídeo Brasil. Eu acredito que a convivência entre essas imagens de diferentes origens, algumas bastante cinematográficas, parte do acervo Vídeo Brasil, outras bastante videoartísticas, também parte do acervo VB, e aí outras fotojornalísticas e documentais, integrantes desses outros acervos. O encontro desses materiais permite que a gente tenha uma experiência visual sobre o território, sobre a tradição da paisagem, a tradição de lutas por terra e por território no Brasil,
muito singular, bastante diferente do que se fossem só obras de arte.